Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma UAI Live, essa iniciativa da nossa Unidade Avançada de Inovação em Laboratório, que vocês já conhecem por UAI Lab. E essa live hoje está muito especial, então, por favor, fiquem até o final conosco e compartilhem com os colegas, combinado? Antes da gente começar, aquele recadinho que não pode faltar. Lembrem de registrar presença, isso é muito importante para vocês garantirem o certificado. Para isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code, que deve estar aqui do ladinho do vídeo, ou então, se preferir, basta clicar no link que está acima do nosso chat no YouTube, ok? Então, vamos iniciar a nossa live, que hoje é muito especial. Eu passo a palavra, neste momento, ao segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Renato Dresch. Boa noite a todos, Priscila, presidente, desembargador Alberto Vilas Boas. Eu acho que é um momento que nós precisamos aproveitar essa modernização que precisamos do país inteiro. A Covid nos trouxe uma necessidade de nos adaptarmos, isso aqui é um exemplo que nós aproveitamos aqueles momentos fatais da Covid e para a gente se modernizar. Então, é uma parceria interessante, que a Escola Judicial não poderia deixar de estar presente, participar desse programa muito interessante, porque a escola deve sempre ser vanguardista e deve participar de todos os projetos que são realmente modernos. Aqui temos exemplo de um novo sistema de trabalho que pode beneficiar a todos nós. Obrigado. Nós quem agradecemos, desembargador. É uma parceria de sucesso, a EGEF e o UAI Lab. Muito obrigada.
Ouviremos agora o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas. Muito boa noite a todos. Cumprimento a todos que estão aqui presentes e conosco em conexão, na pessoa do presidente, do desembargador Zé Arthur. Eu queria, em princípio, agradecer o convite. Fico muito honrado em participar desse evento, que foi gestado inicialmente na primeira vice-presidente sobre a liderança do juiz Dr. Rodrigo. E como foi afirmado pelo desembargador Dresch, precisamos nos conectar à nova realidade de trabalho que se instalou não só no ambiente do poder público, mas também no ambiente das empresas, né? O regime de teletrabalho hoje ele é uma realidade posta para a sociedade, todas as pessoas em qualquer nível de vínculo que mantenham com o poder público ou com as empresas fazem o uso dessa ferramenta, e é uma oportunidade muito grande que o tribunal oferece, né, a Minas Gerais, aos outros tribunais, e espero que essa iniciativa ela possa render bons frutos no que diz respeito à qualidade do ambiente de trabalho, à produtividade dos servidores, porque nós estamos aqui para servir o usuário. O usuário é o jurisdicionado, é o cidadão que paga os impostos e quer ver resultado naquilo que ele paga efetivamente. Então, essa iniciativa é muito importante e gostaria muito que ela não ficasse restrita só à segunda instância. Eu acho que nós precisamos também pensar num ambiente de trabalho como esse, também para a primeira instância, porque isso torna muito mais agradável a forma dos servidores interagirem uns com os outros e com os próprios usuários. Então, fica aqui meu agradecimento e os parabéns pela iniciativa. Nós quem agradecemos, desembargador, e o apoio da primeira vice-presidência foi essencial para o sucesso do projeto que será entregue hoje, e com certeza, né, é um projeto que a gente pretende expandir com o apoio da nossa presidência. Ouviremos agora o pronunciamento do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho. Bem, boa noite. O meu improviso eu trouxe para o escrito, porque eu preciso falar algumas coisas que eu não poderia esquecer. Então, cumprimento aqui o primeiro vice-presidente, o desembargador Alberto Vilas Boas, o segundo vice-presidente, o desembargador Dresch, todos os demais presentes a esse evento. Em uma entrevista há alguns anos, o sociólogo e professor polonês Bauman, reconhecido como um dos intelectuais que melhor souberam refletir sobre a pós-modernidade, disse, aspas, este século é muito diferente do século XX. Se compararmos o que eu vivenciei quando jovem, cheio de esperanças e expectativas, com o que vivencio agora, em retrospecto, comparando, revisando expectativas e esperanças, eu diria que estamos num estado de interregno. Esse é o termo que gosto de usar, no interregno. Não somos uma coisa nem outra. No estado de interregno, as formas como aprendemos a lidar com os desafios da realidade não funcionam mais. As instituições de ação coletiva, nosso sistema político, nosso sistema partidário e forma de organizar a própria vida, as relações com as outras pessoas, todas essas formas aprendidas de sobrevivência no mundo não funcionam direito mais. Mas as novas formas que substituem as antigas ainda estão engatinhando. Fecho aspas. É verdade que esse mundo em transição, tão bem sintetizado pelo pensador Bauman, provocou também profundas transformações no universo do trabalho. Para esse novo mundo laboral, precisamos pensar modelos inéditos, pois janelas de oportunidade estão se abrindo, em especial em função das novas tecnologias, criadas permanentemente. Estamos mergulhados em uma época em que precisamos estar abertos a abraçar essas novas experiências e ousar com absoluta coragem a fim de criarmos outros horizontes.
É com esse espírito inovador que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança o projeto Conecta TJ-MG Cartório, no âmbito da segunda instância, mais especificamente neste cartório da 6ª Câmara Civil. A implantação dessa iniciativa foi acelerada pelo contexto pandêmico, que colocou em trabalho remoto, da noite para o dia, um contingente de milhares de magistrados, servidores, colaboradores e estagiários. Com o arrefecimento da pandemia, não faz mais sentido retornarmos exatamente às mesmas velhas práticas, como se nada tivéssemos aprendido com nossas vivências no período. Emergiu assim o cenário da prestação de serviços judiciários numa perspectiva diferente, o trabalho híbrido, remoto e presencial. O projeto que hoje inauguramos exigiu uma reorganização do trabalho e da forma como as atividades vinham sendo executadas, bem como uma reestruturação do espaço físico do cartório da 6ª Câmara Civil em um contexto no qual as atividades presenciais deixaram de ser a regra. A ideia foi criar uma sala multifuncional para o atendimento de servidores, estagiários, colaboradores e usuários externos, tais como jurisdicionados, advogados, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. O espaço foi pensado dentro da ótica da versatilidade, como um ambiente de coworking, norteado pela inclusão digital, e que favoreça a integração das pessoas e o acesso à internet. Buscou-se, sobretudo, humanizar os espaços de trabalho, tornando-os mais acolhedores, inclusivos e propícios à convivência, proporcionando mais qualidade de vida. Uma iniciativa pensada dentro dos princípios da sustentabilidade, da economicidade, da incorporação da tecnologia, da flexibilidade e da celeridade. Em nome do Poder Judiciário Mineiro, meus agradecimentos ao primeiro vice-presidente e superintendente judiciário, desembargador Alberto Vilas Boas, magistrado por quem nutro grande admiração e que está no comando maior das equipes que lideram este sopro de renovação sobre nossos cartórios. Meu muito obrigado ainda ao juiz auxiliar da presidência, Dr. Rodrigo Martins Faria, coordenador do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Minas e responsável pelo projeto. A pessoa dele, cumprimento a todos os demais envolvidos na concretização dessa iniciativa. Meu muito obrigado, especialmente ao CEO da Regus e Space no Brasil, Tiago Alves, que nesta Y-Live, que marca a inauguração da comarca, do Conecta TJ-MG Cartório, irá proferir a palestra O Futuro do Trabalho é Híbrido. O palestrante é apresentador da Forbes Brasil, embaixador da Audi do Brasil e autor do livro, que está ali, nem home, nem office. Irá compartilhar conosco suas reflexões sobre esse instigante tema. Aos que têm medo do novo, deixo um recado do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que ao falar sobre cenários turbulentos e transformações constantes, sentencia, aspas, arriscar em um mundo de mudanças é sinal de inteligência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente José Arthur. Obrigado também, gostaria de agradecer o desembargador, primeiro vice-presidente, Alberto Vilas Boas, desembargador Renato Dresch, pela presença, pelas palavras, né? Agradecer a oportunidade também de poder contribuir com esse processo de inovação no Tribunal de Justiça, uma política instituída pelo CNJ, mas que o tribunal foi predecessor, né, dessa política. O nosso laboratório nasceu antes da instituição da política de inovação no judiciário, e a inovação que é o eixo central, né, da gestão atual do senhor, um gestor de mente aberta, né, voltado para a inovação, com a mente aberta para a inovação. Então, agradecer, sei que os senhores têm agora um compromisso, né,
E eu vou fazer breves palavras a respeito, né, desse projeto. Vou pedir para colocar meu slide na tela. Antes de convidar aqui o nosso palestrante, falar um pouco do projeto. Bom, hoje nós vivemos, né, a era 4.0, é a era da disrupção tecnológica. Representando a quarta revolução industrial, né? A primeira revolução é a era do vapor, depois a era das ferramentas mecânicas, depois a evolução digital e agora a nossa fase atual, da era 4.0, em que nós convivemos aí com a internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, convergência tecnológica. E o nosso próximo passo, aliás, eu falo um pouco aqui da aplicação da era 4.0 no judiciário, é a atual política vigente no Judiciário Nacional, com esse programa Justiça 4.0 do CNJ, né, em que ficam muito claras as premissas, né, da indústria 4.0, com a internet das coisas, o projeto Codex de extração de dados, né, e convergência em Data Lake, uso de inteligência artificial, e aí nós temos o projeto Sinapses, e a gestão orientada a dados, né, com o projeto DataJude. E agora nós avançamos sobre a nova fronteira, né, da sociedade, que é a sociedade 5.0, representando a convergência, né, desse formato 4.0 e sua destinação, a aplicação, né, dessas tecnologias para gerar valor público. Então, coloquei ali a sigla HCD, que é Human Centered Design, né, que a ideia de você não só pensar na inovação tecnológica pela inovação tecnológica, mas realmente colocar essa inovação a serviço das pessoas. Então, aí dentro da ideia do ESG, né, é a nova filosofia, né, que rege empresas no mundo afora, trazendo aí, pregando, né, que as empresas devam focar no social, na governança e na sustentabilidade. Daí vem, né, que as instituições devem aplicar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover o desenvolvimento sustentável. E é nesse conceito que surge o slogan da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Projeto 5.0, o Programa Justiça Eficiente, nesse conceito, né, de instituição ESG. E aí, o Laboratório de Inovação apresenta ao público esse artefato, né, que é o Conecta TJMG, um ambiente de trabalho híbrido, no contexto da remodelagem do trabalho no Tribunal de Justiça no período pós-pandemia. Esse projeto ele é alinhado com todas, né, as diretrizes tanto do PROGEF, e aqui nós citamos a questão da virtualização, né? Então, a virtualização, que embora seja um projeto autônomo, vem, né, encaixado na ideia do Conecta, o Conecta aí representando o efetivo usufruto, né, dessa virtualização em benefício dos servidores e do jurisdicionado. Além disso, também a inovação dos processos de trabalho e o fortalecimento da inovação no Tribunal de Justiça. Em relação ao planejamento estratégico, nós temos aí a aderência do projeto à promoção da sustentabilidade, otimização da gestão de pessoas, combate ao absenteísmo, né, e gestão da força de trabalho. Quanto às linhas do atual programa de governo da gestão 2022-2024, o projeto cumpre, né, os compromissos de releitura de governança e adequação de estruturas administrativas, criação de ambientes administrativos compartilhados, o projeto supersecretarias e de adequação das novas estruturas prediais. Todos eles convergentes, né, com a Agenda 2030, que também é uma política instituída pelo CNJ
para o Poder Judiciário. Bom, e como o Conecta faz isso, né? Quando você deixa de trazer as pessoas, exigir que as pessoas venham trabalhar, né, você contribui, né, para a sociedade em diversas formas. Por exemplo, tá? Contribuindo com o trânsito das cidades, né, que é uma questão aí de sustentabilidade bastante cara atualmente. Também com a poluição ambiental, né, por esses carros ou por outros recursos ambientais que são utilizados em razão disso. Aqui um exemplo, eu tirei essa foto quando visitava um dos cartórios aqui do tribunal, e eu verifiquei que 70% dos postos de trabalho ali naqueles cartórios estavam vazios, né, porque já ali com muitos servidores em regime de teletrabalho, e apesar dessa política de teletrabalho já instituída no tribunal, não foi verificado, né, esse impacto de você manter postos de trabalho individuais. Ali nós vemos, né, as pessoas em teletrabalho, os postos de trabalho deles vazios, né? Então, ocupando espaço, gastando mobiliário, gastando equipamentos, né, computadores ali ociosos, em razão aí de não haver um projeto, né, de convergência do formato híbrido de trabalho. Aqui um outro exemplo, esse é o prédio da diretoria de informática do tribunal. Ele tem exatamente 2 andares iguais a esse, num total de 400 postos de trabalho, e nesse contexto aí e essa foto foi feita enquanto o setor estava em regime de home office. Nós tínhamos aí 400 computadores parados, 400 postos de trabalho, 2 andares de um prédio alugado, né, sem nenhuma serventia. Naquele momento, lógico, né? Então, o contexto em que esse projeto ele surge, ele vem aí nessa escassez de espaços físicos. Então, apesar aí de nós termos centenas de postos de trabalho vazios aqui no tribunal, né, com muitas máquinas paradas, nós temos aí uma grande deficiência, uma escassez de espaços físicos para acomodar novos setores que vêm sendo criados, inclusive o próprio iLab, né, que vem sofrendo desse problema, né, sem local, ainda que híbrido, né, ainda que em regime de coworking, para disponibilizar para os seus servidores. Hoje nós temos aí um gasto com locações somente em Belo Horizonte, com 12 contratos de locação ao custo de 1,7 milhões ano, e no estado todo 116 contratos de locação a um custo aí médio de 5 milhões de reais ano. Então, é a ideia de você conservar postos de trabalho nativos, né, e gastando com locações. Ali eu já falei esse exemplo de folha com mais de 200 postos de trabalho e com a capacidade imediata de colocação de 200 servidores em regime de home office, em regime híbrido. Bom, hoje nós temos aí aproximadamente quase 2.000 teletrabalhadores, né? Então, que representa 2.000 postos de trabalho ociosos, exclusivos, né? Mais os computadores. Eu estou citando aqui 2 exemplos de setores aqui do Tribunal CEPAD e de SUP, porque eu venho de lá, né, na gestão passada estava auxiliando a primeira vice-presidência, então conheço esses números, inclusive os solicitei na época para poder dimensionar melhor o projeto, né, e agregar métricas para ele. Então hoje, na CEPAD, né, que é a área que vamos simplificar aqui a área que cuida dos cartórios, nós temos aí aproximadamente 170 servidores em teletrabalho, do total de 400, e na DISUP, que é a área de suporte e prestação jurisdicional, nós temos 77 teletrabalhadores de um total de 160, inclusive um setor 100% em regime remoto. Bom, e então esse projeto surge aí com algumas premissas, né? Uma delas é o Remote First, que é um conceito que vem sendo desenvolvido né, nessa ideia aí do pós-pandemia, a ideia de sempre privilegiar o trabalho remoto por todos né, esses benefícios que foram colocados. Uma outra premissa é a gestão de equipes híbridas, né? Isso aí eu aprendi aí com o Thiago, né, numa das lives e depois com o livro dele. Alguns formatos de trabalho exigem, né, que seja construído
alguns formatos de trabalho exigem, né, quinto híbrido, em que as equipes consigam estar sempre mantendo algum tipo de contato, com alguma interação, principalmente aquelas equipes que precisam, né, de um grau mais sofisticado de gestão. Tá? Uma outra premissa deste projeto o gestor como figura central, então o ambiente de trabalho dele fica centralizado no ambiente do cartório, com a ideia de, além de ser ali um elemento coordenador, né, da força de trabalho, também de desconstruir aquela ideia do gestor que fica, né, atrás de uma parede, né, como blindado, né, do acesso dos usuários externos. Trazemos também a premissa de melhorar a experiência do usuário, né, do nosso cliente. Então, vocês vão ver que nós desconstruímos aquela ideia do balcão de atendimento, aquela ideia de que a pessoa precisa ir embora logo dali, né, para que ela fique bem desconfortável e seja, né, se retire rápido. Então, a ideia de você inverter essa lógica e proporcionar uma experiência, né, acolhedora para o nosso usuário externo, além do conforto e bem-estar do servidor, né, e aqui eu destaco a questão das cores, elas não são aleatórias. Eu acredito que nós temos uma câmera 360 dando, né, uma panorâmica a todo momento, e essas cores elas foram pensadas para trazer um ambiente de conforto, né, conforto, produtividade e criatividade. Então, com esses elementos, nós trazemos aí a ideia de incentivo à produtividade e eficiência, a ideia de economicidade dos espaços, dos equipamentos, e aí a ideia aí das mesas de coworking, né? Então, a pessoa que vai trabalhar com a premissa do trabalho remoto, quando estiver aqui no tribunal, ele não vai ter um local dedicado, privado, ele vai usar uma mesa que é um equipamento típico, né, dos ambientes de coworking. Então, não é nada que nós estamos inovando, é apenas a importação de um modelo que é amplamente usado no mundo. E com tudo isso, nós promovemos a sustentabilidade, mas não só a ambiental, né, deixando de trazer as pessoas para o ambiente do tribunal, gastando espaço físico, gastando dinheiro, gastando vaga de estacionamento, gastando espaço nas ruas, gastando pneus, né? Todo o insumo do veículo, combustível, tempo, que é o mais caro hoje, mas também a sustentabilidade institucional, que é criar e desenvolver equipamentos que sejam, que tenham longevidade, né? E que tenham razão de ser no mundo de um conceito 5.0. E por fim, né, a questão da acessibilidade e inclusão, nós pensamos também aí de proporcionar um equipamento que permita acesso a pessoas com deficiência, o treinamento do atendente, né, em Libras, né, nós pensamos nisso e sempre aí na perspectiva de melhorar esse atendimento de forma inclusiva. Então, aí rápidas imagens de como é um ambiente típico de um cartório, né? Então, aquele ambiente frio, com esse padrão branco e bege, então, potencialmente proporcionando um cansaço visual, né? Então, nosso projeto ele vem desconstruindo essa ideia, né? Com as cores. Esse aí é um ambiente de recepção, né? Dos advogados, estagiários, das partes, né? Ali, com pouca imagem, a gente vê no lado direito, inferior direito, nós temos 2 poltronas para a pessoa se sentir bem aconchegada. Ali nós temos um monitor, mas hoje é uma foto mais antiga. Hoje nós temos uma televisão para que a pessoa consiga ver alguma informação que o atendente esteja passando para ele, uma página de um processo, um andamento processual. Bom, aí ilustrando essa situação. Aqui, inclusive em razão da economia de espaço, nós desenvolvemos esse que nós chamamos área de descompressão, né, e tinha um ambiente típico dos laboratórios de inovação, nesse caso, para proporcionar às equipes que trabalham presencialmente, além da interação também, um local para que eles possam lanchar, né? Então, historicamente, esse ambiente sempre foi um local ali meio que clandestino, né? Escondido. Eu que trabalho aqui no tribunal há 20 anos, então sempre tinha ali
às vezes até perto do banheiro, né? Uma mesinha bem precária para que as pessoas pudessem fazer a sua parada ali de 15 minutos e lanchar na parte da tarde, na parte da manhã. Então, ele vem trazendo esse aconchego. Na ideia, uma das ideias aí que se construiu na pandemia, que se ouve aí muito, se lê muito em artigos, é que um dos motivos do aumento da produtividade é o conforto, né, que a casa da gente proporciona. Então, é a ideia de trazer esse conforto do nosso ambiente, da nossa casa, né, um pouco desse conforto para o ambiente de trabalho. E nessa outra perspectiva, são as mesas de coworking, né, nas extremidades, e a mesa do gestor como figura central. Ao fundo ali nós temos uma tela que permite a possibilidade de interação das equipes remotas com as equipes presenciais. Bom, como eu costumo dizer, a gente apresentou isso, né, para um grupo de voluntários há 15 dias atrás, e um dos destinatários desse projeto são os servidores, né? Então a gente apresentou isso para ele, e eu acho que nada melhor do que ouvir os servidores para ver, né, qual a opinião dos destinatários do projeto. Estou impressionada com a Secretaria do Futuro. Que sensacional, não sabia que o tribunal estava nesse patamar de visão, mas agora bom saber que o tribunal tem esse respaldo aí, muito bacana. Adorei, fiquei muito feliz. Legal essa questão do cantinho de café. Quando eu comecei a trabalhar no tribunal, o pessoal tomava café em pé, num beco, assim, atrás da porta. E a forma como vocês pensaram no conforto da pessoa, do jurisdicionado, eu achei muito incrível e foi muito de encontro aqui. Achei muito interessante terem essa visão de acolher mesmo. Nossa, realmente assim, porque as estruturas são duras. Você já passa por um detector de metal, você tem um segurança para te recepcionar, é uma formalidade de pegar a identidade, identificação. Então, todo tempo parece que você não é bem-vindo. Essa é a verdade das estruturas do judiciário. Então, quando você vê uma coisa assim, é simplesmente inacreditável. Então, depois de enfrentar muitas resistências, ter participado dessa reunião com os voluntários e ouvir essas palavras, para a gente foi um alento muito grande. Saber que nosso trabalho atende as pessoas, né? Que a gente consegue tornar a vida das pessoas melhores, fazer a diferença, influenciar positivamente. Bom, com essas palavras, eu encerro aqui a apresentação do nosso projeto e convido aí o nosso palestrante, Tiago Alves, já agradecendo a presença. Tiago, que é autor aí do livro Nem Home, Nem Office, né? Bem-vindo, Tiago. Está com a palavra. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Priscila. Bom, vamos sentar aqui. Queria primeiro agradecer a todos a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo projeto. É muito legal estar conhecendo aqui já na inauguração. Muito do que você trouxe ali, assim, já é o conceito do híbrido puro. Então vai ser legal a gente poder abordar esses dois temas, né? E também agradecer a todo mundo que está plugado aí na audiência. Tenho certeza que vocês vão se beneficiar bastante do bate-papo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu sou aquele palestrante que adora fazer uns rabiscos, gente. Então vocês vão gostar aí do que eu vou trazer aqui. Deixa eu só jogar. Tiago, enquanto você compartilha a tela, tá funcionando? Oi, som? Obrigada. Enquanto o Tiago compartilha a tela aqui conosco, pessoal, não deixem de participar do sorteio do livro do Tiago. É um excelente livro, recorde de vendas. Sim. Tá? E para conseguir concorrer a esse livro, basta cumprir 3 regrinhas fáceis, tá? Vamos lá. A primeira regra é seguir o perfil da IGEF no Instagram, ok? Segunda regrinha, comentar o post da nossa Y-Live de hoje, escrevendo Conecta TJMG, que é o nome desse projeto, né, que o Dr. Rodrigo acabou de apresentar para vocês, e de onde, né, nós estamos falando, fazendo essa live. Por incrível que pareça, a gente está dentro de um cartório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu acho que é a primeira live, né, estamos inovando até nisso. Primeira live de dentro de um cartório.
O doutor Rodrigo está falando aqui, é verdade. Cada live a gente traz uma surpresa aí para vocês, então fiquem ligados nas próximas também. Além disso, outra regrinha, tem que estar presente na live na hora do sorteio, senão não vale ganhar, tá bom? Então, as meninas aí que estão me ajudando, as laboratoristas Júlia, Duda, Isa, postem aí novamente no chat, por favor, as regrinhas para todo mundo concorrer, ok? Então, com a palavra, Tiago Alves. Obrigado, Priscila. Bom, vou pedir para o pessoal da produção, já estão vendo meu slide, né? Legal. Se quiser deixar também a imagem aparecendo ali enquanto eu estou falando aqui. Bom, pessoal, vou trazer para vocês um pouquinho, então, desse mundo híbrido do trabalho, tudo que está acontecendo. E antes de começar, né, a apresentação que é homônima do livro, né, o Nem Home, Nem Office, Futuro do Trabalho, é exatamente o que a gente está vendo aqui, né, o híbrido. Vou trazer para vocês uma breve história do trabalho, porque é interessante a gente entender como essas transformações de hoje já vinham acontecendo, né, e como elas vão provavelmente aí ficar por décadas, né? Se a gente pega a velocidade das mudanças, ela é muito grande. Só para trazer um número para vocês, há 100 anos atrás, se os nossos bisavós fundassem uma empresa, ela era para durar 70 anos, né? Era para passar de pai para filho, de filho para neto, para perdurar. E isso mudou drasticamente. E vários fatores aceleraram isso. Tecnologia, transformação digital, industrialização, mão de obra, né? Mercado de capitais, com certeza, desburocratização. Mas a verdade é que em 2010 uma empresa era feita para durar 15 anos. E olha só o que acontece com a pandemia, gente. Uma empresa vai durar, em média, 8 anos a partir de 2020. Eu vim numa época que a gente fazia MBA e fazia business plan de 10 anos, né? A gente planejava 10 anos. Hoje nem as empresas são feitas para durar 10 anos. Mas a expectativa de vida ainda do brasileiro, né, é acima de 70 anos. Então muda bastante a dinâmica, né? A gente vai trabalhar para várias empresas ao longo da vida, vai ter várias experiências. Sem combinar que, ó, trouxe a indústria 1.0, né, 2, 3, 4.0 e a sociedade 5.0 aqui como sendo um dos principais drivers dessa mudança. Por que é interessante falar disso, gente? Porque agora chegou o momento da transformação digital, onde a tecnologia anda junto com a transformação do ser humano. Até então, a tecnologia estava um ponto à frente, né? A indústria, a vaporização da produção, até a internet das coisas, agora não. Agora é a hora de andar de mão dada, né? Tanto o ser humano quanto a tecnologia, e isso vai ser bem interessante. Se a gente pega as empresas, as maiores empresas do mundo há 22 anos atrás, em 99, na Bolsa, né, americana, você tinha entre uma ou outra empresa de tecnologia e várias empresas aqui de petróleo, de equipamentos e tudo mais. Se eu pego em 2019, todas as empresas de maior valor do mundo são empresas de tecnologia. Então, a mudança, ela é drástica. E quando a gente olha para o que cabe em cima de uma mesa, a mudança é tão drástica quanto, né? A gente operou provavelmente numa época que a gente tinha ali o fax, o porta-cartão, né? Uma série de itens em cima da mesa. E olha só, outra época que a gente tinha ali o fax, o porta-cartão, né? Uma série de itens em cima da mesa só do computador, e talvez alguns nem do computador. Só com o celular consegue trabalhar e por aí vai. Muito em linha do que a gente já viu aqui, né? E aí, gente, eu queria trazer um fator muito interessante para vocês, que pela primeira vez na história recente e moderna da humanidade, a gente tem 4 gerações distintas nos ambientes de trabalho, né? A gente tem a geração dos baby boomers, né? As pessoas ali entre 55 mais, né, anos de idade. Temos a geração X, que precisa de trabalho, né? A geração dos baby boomers, né? As pessoas ali entre a geração X, dos millennials aí, que eu vou falar um pouquinho mais deles aí, que já estão no ambiente de trabalho, provavelmente a maior geração hoje, e a geração Z, né? Essa geração que está aí com seus 18 a 24 anos e que já está adentrando os ambientes de trabalho. Bom, todo mundo sabe que as gerações, a astrologia socialmente aceita, né? Quando a gente fala que as pessoas que nascem na mesma época se comportam igual, será? Mas a verdade é que sim, existe um certo padrão. Mas, e tem uma geração em específico nessas aqui, como vocês podem ver aí, que viu uma transformação gigantesca acontecer. Os millennials, que foi a geração que chegou nos ambientes de trabalho, né, no final aí dos anos 90, por isso do nome, né, chegou na virada do milênio, é a geração que viu um escritório, que era algo burocrático, ficar legal. A gente viu áreas como áreas de descompressão entrar no escritório. A gente viveu a transformação, né, do formal para o informal. A gente viu a geração do me, do eu, da selfie, né, um milênio que, para quem não sabe, faz uma média, né, de 5 selfies por semana, alguns devem fazer até muito mais, né? É a geração do meme, né, que aprende as coisas através de meme e tudo mais, e principalmente, gente, é a maior geração de impacto de experiência. Vou dar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Eu me lembro, né, de quando eu era menino e ia alugar uma fita para assistir um filme. Você esperava 3 semanas para assistir um filme. Se alugar uma fita, se eu falo isso hoje, até dói o ouvido de alguns, né? Hoje a gente carrega um
serviço de streaming, e se em 3 segundos não carrega, já acha que tem um problema, vai lá, reseta o Wi-Fi, tira a criança do YouTube porque está carregando a rede e tal. É uma mudança drástica de percepção de qualidade e de acesso, né? E os millennials viveram essa transformação. As outras gerações também, mas o millennial estava chegando no ambiente do trabalho. Então ele teve a oportunidade de ver o computador que foi substituído pelo notebook, pelo celular. Ele teve a oportunidade de ver trabalhar com desktop sem internet, de repente trabalhar com tudo conectado na internet. E essa mudança é muito importante porque influencia diretamente como a gente se posiciona na empresa. Então, se eu me relaciono com a tecnologia de maneira diferente, uma vez que os millennials são os heavy users da tecnologia hoje, essa geração nova que está vindo aí, ela já é dependente de tecnologia. Se tirar um celular, um computador hoje de um jovem de 24 anos, né, ele vai causar depressão no menino ou na menina ali. Mas essa geração compra diferente, né? Os nossos avós, qual que era a receita do sucesso? Ter imóveis, ter bens, né? Talvez a minha geração é a geração da experiência. A geração mais nova é a geração dos eletrônicos, dos produtos de beleza, né? E quando eu olho as empresas, olha que interessante. Quanto mais antiga a geração, mais hierárquica e piramidal eram as empresas. Quanto mais novas as gerações de trabalho, mais horizontais e individualistas são as empresas, né? Quantos de nós não vemos aí relatos de empresas, essas startups, né? As famosas startups, de empresas que têm 4 cargos, entre o cargo mais baixo e o CEO da empresa, né? Entre o executivo-chefe, totalmente horizontalizada. E olha que interessante, quando a gente fala baixo o CEO da empresa, né? Entre o executivo-chefe, totalmente horizontal salário, né? Enquanto, sei lá, os nossos avós, né? Os meus avós, salário era uma questão de ter estabilidade na empresa, meu pai valorizava uma CLT, eu já vim de uma geração que a gente olhava para a CLT e para os benefícios extras que a minha empresa me oferecia. Olha só, as novas estão preocupadas muito mais em ser contratado por job, por jornada, por performance, não necessariamente ter a carteira assinada é o sinônimo de sucesso. E quando eu olho o tempo que essas gerações ficam na empresa, olha só, né, enquanto nossos avós ficavam 30 anos, faziam carreira, entravam como estagiário, né, e essa era a receita de sucesso, os millennials ficam em média 5 anos numa empresa, e essa geração nova, pessoal, fica 2 anos em média numa empresa. Então, os ambientes de trabalho estão vivendo uma rotatividade nunca antes vista, que já era um componente que vinha sendo criado junto com o componente do mais acesso e menos posse. O que é isso? A economia compartilhada, né? A economia colaborativa. Todo mundo ouviu falar nos últimos tempos aí, né, sobre o coworking para o espaço de trabalho, os aplicativos de transporte, de carro compartilhado, né? Hoje a gente consegue compartilhar tudo, né? Dá para alugar roupa compartilhada, dá para fazer financiamento compartilhado, o famoso crowdfunding, né? Crowdsourcing e por aí vai. A verdade é que a economia colaborativa, ela é um driver gigantesco dessa revolução que a gente está vivendo nos ambientes de trabalho hoje. Seja para tudo, seja para o benefício que você paga para o colaborador, seja para a forma como você explora o seu espaço de trabalho. Eu sempre brinco, não sei se vai dar para o pessoal ver muito bem aí no vídeo, mas eu vou adiantar um pouquinho. Eu trago aqui geralmente um pit stop que fica rolando lá nos anos 50 na Fórmula 1, né? E aí vocês podem entender qual que é a diferença entre trabalhar de maneira hierárquica piramidal versus trabalhar numa estrutura horizontal. Você está vendo que o cara que está ali abastecendo o carro, é só ele que abastece o carro, o cara que troca o pneu, é só ele que sabe marretar o pneu, então ele é o único que está lá marretando o pneu. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas olhando o que está acontecendo, provavelmente supervisores, auditores, ou mesmo, né, que estão ali só acompanhando. Vem uma outra pessoa para limpar o capacete do piloto e olha só, o cara que estava trocando o pneu na direita, ele foi para a esquerda, porque só ele sabe trocar o pneu. Só ele era especialista no ângulo da marretada no pneu, pasmem, era marretada, né? E por aí vai. Bom, deixa eu jogar para os dias de hoje. O pessoal perdeu a apresentação aí? Acho que sim, deixa eu compartilhar de novo aqui rapidinho. O que aconteceu nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. A tecnologia e o trabalho colaborativo, o pessoal voltou a ver? Ótimo. A tecnologia e o trabalho colaborativo faz com que, por exemplo, um pit stop como o da Fórmula 1, ele aconteça em 2,7 segundos. Né? Eu não consigo apontar em nenhum momento nesse box da Fórmula 1 quem é o chefe, quem é o supervisor, quem que é bom em dar uma martelada, quem que não é bom em dar uma martelada. Né? Então, essa é a junção do trabalho colaborativo com tecnologia para trazer agilidade para as empresas, né? Um exemplo fora da casinha aqui, mas tudo mudou, né? Na velha economia a gente chamava de escritório, hoje a gente chama de coworking. Na velha economia a gente falava que o cara era chefe, na nova economia a gente fala que ele é um líder coach, né? Na velha economia a gente falava de erro,
Na nova economia a gente fala de aprendizado. Então, tem uma série de culturas e valores que estão mudando. Então, se tudo está mudando, o que a Covid trouxe? Ela acelerou de maneira drástica. Nós estamos aprendendo um pequeno problema aqui de compartilhamento hoje. A Covid acelerou, galera, de maneira drástica, né? A forma como a gente se relaciona com os espaços de trabalho, né? Vou trazer aqui, vou compartilhar de novo, senão a gente não precisa de tela mesmo aqui, gente. Não se preocupem. Vou tirar o áudio, vai ficar mais fácil. Um grande ensinamento da Covid: metro quadrado mais caro é aquele que a gente paga e não usa, né? Não tem nenhum espaço mais caro do que aquele que está sem ninguém em cima dele. E de repente veio a Covid e ensinou todo mundo que produtividade não é sentar 8 horas na frente de um computador, né? E aí veio o home office, que eu carinhosamente chamo de home forced, né? Porque as pessoas foram forçadas a ficar em casa, as empresas não tinham uma política de trabalho flexível, né? Foi uma questão sanitária necessária, mas as empresas não estavam preparadas para isso, né? Empresas e os funcionários, ninguém sabia se ia funcionar. Para alguns foi uma experiência de hell office, né? E para outros funcionou muito bem. Mas assim, tem ganhos, com certeza tem ganhos, né? Eu acho que o tempo, foco, produtividade, o dress code mais light, né? Agilidade, custo mais barato, balanço de vida, qualidade de vida, né? Digitalização de processos. Teve preço a se pagar por isso? Com certeza teve, né? A gente nunca falou tanto de saúde mental igual a gente fala agora. A gente está falando hoje de itens como sobrecarga materna. A gente está falando de itens muitas vezes como e a legislação pode ou não pode fazer dessa forma? Impacta na cultura? Eu perco cultura? Eu deixo de fomentar a minha empresa, né? Como é que funciona a integração entre os funcionários quando está todo mundo em casa? Então, quando eu estou no virtual, eu falo com o meu chefe numa videochamada, eu falo com o meu funcionário, mas é aquele cafezinho do corredor, né, atrás ali no corredor, né, que se encontrava um colega. Então isso foi colocado à prova, né, durante esse modelo do home office. Será que realmente foi muito mais produtivo ou será que todo mundo trabalhou mais, com medo de perder o emprego ou porque não tinha mais que se deslocar? A pessoa já acordava, trabalhava, não fazia 1 hora de almoço, trabalhava, não parava de trabalhar 5, 6 horas, trabalhava, de repente a pessoa trabalhou 14, 16 horas por dia e teve uma falsa sensação que foi mais produtivo. Não que isso aconteceu com todo mundo, mas a gente precisa trazer essa realidade. Quem será que se beneficiou melhor do home office? O meu exemplo da direita aqui, que tinha uma super estrutura de home office em casa, conectividade e tudo mais, ou talvez aquela pessoa que teve que compartilhar o computador com o filho, que está fazendo aula, que não tem uma estrutura ergonômica para trabalhar de casa e muito mais. Vou trazer uma informação interessante para vocês. O paulistano médio vive em 49 metros quadrados. Como é que a gente vai assumir que em 49 metros quadrados a gente tem espaço disponível, né, para ter um banheiro, uma copa, uma cozinha, uma sala de estar, ainda tem um escritório ali para a pessoa poder trabalhar. Existe um abismo digital no Brasil. Só 20% dos lares brasileiros têm internet de qualidade, né? Internet de qualidade, uma que consegue, por exemplo, assistir essa live sem nenhum lag, né? Sem nenhum tipo de coisa. E essa é uma pesquisa recente, de 2022, do Instituto Locomotiva, né? E aí tem uma outra questão, né, pessoal já vai entender, eu estou trazendo as dificuldades para trazer os benefícios, né? Tem muita gente que também teve que dividir o ambiente de trabalho com um componente que não existia no ambiente de trabalho antes, né? A convivência com os filhos, né? A convivência com os outros familiares, com os pets e tudo mais. O que para alguns foi um paraíso, para outros também foi muito difícil. Eu tenho certeza que se eu perguntar para o meu exemplo aqui da foto, se ele gostaria de estar talvez no escritório da direita, né? Dependendo do dia, pode ser que ele optaria estar no escritório da direita. Saúde mental virou um problema corporativo. Nunca se falou tanto em saúde mental igual a gente fala agora, né? E pasmem, né? Desde 2021, o estresse, o burnout foi incluído, inclusive, no programa de PCMSO, né? De Programa de Controle da Medicina e Saúde Ocupacional das Empresas. Ou seja, saúde mental é agora um problema corporativo sério. Eu tenho que cuidar das empresas, das pessoas, enquanto elas estão nas minhas empresas. E quando a gente fala de saúde mental, não tem como falar de reunião digital, né? Tem um negócio chamado Digital Overload, sobrecarga digital, né? Aqui na minha apresentação, eu trouxe um quadro que provavelmente todos vocês se identificam, né? Um dia inteiro de reunião virtual. Uma reunião atrás da outra ali, sem break, entrando e saindo de uma reunião, né? Lembra da época que o mundo, a gente fazia só reunião presencial? Chegava no final do dia com 4 reuniões e se eu perguntasse, Priscila, qual reunião você foi? Ela ia saber qual, aonde ela foi, onde ela estacionou, com quem ela falou, porque é como o nosso cérebro trabalha. Nesse mesmo dia de 16 reuniões virtuais, Priscila, me fala todas as suas reuniões, ela não vai saber, né? Então, infelizmente,
o nosso cérebro ainda não estava preparado para esse digital overload. Aqui eu tenho um gráfico interessante, que foi um estudo que a Microsoft trouxe. O gráfico de baixo é uma pessoa fazendo reunião com breaks de 15 minutos entre elas e com uma duração máxima de 45 minutos. O gráfico de cima é emendando uma reunião da outra. Esse é o estresse que o cérebro passa quando a gente não faz break entre reuniões. Quantos de nós não ficamos no pânico quando entra lá na videochamada, falta 5 minutos para acabar o seu tempo, e aí é a hora que você vai começar a discutir o tema mesmo, né? Que até então a gente estava discutindo outras coisas. Olha como subiu o número de reuniões por pessoa, né? Em torno de 25% mais reuniões por pessoa do que antes da pandemia. O nosso tempo em aplicativos de comunicação, né, de texto, seja ele interno, WhatsApp, Facebook, seja lá o que cada empresa usa, também subiu, né? Não subiu na mesma coisa, mas subiu em torno de 15%. As empresas descobriram o WhatsApp. A gente descobriu que mandar um WhatsApp para o cara no domingo e falar, amanhã precisamos falar sobre isso, já é uma forma de adiantar o assunto, seja ele ferindo ou não a legislação, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas não podemos falar do ganho que o home office trouxe. Por exemplo, ganho de mobilidade. Se eu economizar meia hora de manhã, meia hora à tarde de trânsito, isso são 5 horas na semana, 20 horas no mês, né? E 240 horas trabalhadas no ano. Isso, economizadas no ano. Isso equivale a 1 mês e meio trabalhado. Só economizando meia hora de manhã, meia hora à tarde. Então, imagina se eu pudesse devolver para as pessoas, né, metade desse tempo como qualidade de vida e metade desse tempo como maior produtividade, né, como as pessoas seriam melhor. Aí que a beleza do híbrido, a gente falar um pouquinho mais, porque se eu tiver 50% de ganho aqui, já é um ganho absurdo, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, as cidades com maior tempo de deslocamento, BH está aqui, ó. 4ª cidade hoje, né? O mineiro médio aqui, eu me coloco que eu sou mineiro também, tá, gente? Aqui, mas o mineiro médio aqui, ó, 125 minutos de deslocamento casa-trabalho ao longo do dia, ou seja, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, né? No mínimo de deslocamento. Só que aí fica uma pergunta também, a gente não sabe construir cidade, né? Se a gente pegar, eu trouxe São Paulo no exemplo, o gráfico da direita são onde estão todos os prédios corporativos de São Paulo. O gráfico da esquerda é onde moram as pessoas. Aí eu começo a olhar e falo, onde moram as pessoas não é onde estão os prédios. Então, a forma como a gente construiu as cidades força com que as pessoas se desloquem muito ao longo do dia, né? Afinal de contas, morar próximo do trabalho é um privilégio para poucos. Assim como o próprio home office também foi um privilégio para poucos, né? Estima-se que menos de 20% da população pôde fazer um home office de qualidade. 60% das profissões são ligadas ao espaço físico. Não sei se vocês já pararam para ver isso, mas, por exemplo, imagina que, como é que você vai fazer uma recepção home office? Né? Como é que você vai fazer ali o operador de uma máquina numa produção home office? Imagina você entrar num voo, né? E de repente o piloto fala, senhoras e senhores, bom dia, aqui está 40 graus, porque eu estou na minha casa na praia e eu vou operar o voo de vocês. Remoto, mas fiquem tranquilos, se a conexão cair, eu conecto de novo, né? Dá tempo. Imagina se todas as profissões forem, né, remotas. A verdade é que existe ainda, né, um número muito grande de profissões que não consegue esse benefício do remoto. Quando eu olho as cidades, aí tem uma coisa muito interessante. O custo de vida nas cidades brasileiras é muito diferente de uma cidade para outra. Você tem as cidades mais caras para as mais baratas. BH está aqui, ó, no ranking 1, 2, 3, 8, né? Mas, quando eu pego São Paulo, por exemplo, é totalmente diferente morar em São Paulo de morar em Guarulhos, em termos de qualidade, de custo de vida. Guarulhos, por exemplo, é 38% mais barato do que morar em São Paulo. Será que a pessoa que está trabalhando remoto em Guarulhos, ela tem o mesmo custo do que um funcionário que está trabalhando em São Paulo, indo para o escritório todo dia? Será que seria justo esses funcionários terem o mesmo salário, o mesmo performance, o mesmo bônus? Uma provocaçãozinha para vocês. Olha esse gráfico aqui. Isso aqui é um fator chamado a grande renúncia. Desde 2001, esse aqui é um gráfico americano, eu já vou mostrar daqui a pouco o brasileiro, é o número de pedidos de demissão, né, das empresas dos Estados Unidos. Então teve seus altos e baixos, e geralmente em época de recessão, que é essa barrinha rosa, o pedido de demissão cai, né? Afinal de contas, ninguém quer perder o emprego ou sair do emprego na crise. Olha o que acontece no final de 2021. Nunca se pediu tanta demissão igual agora. E qual que é o principal motivo disso? Empresas fazem funcionários deixar o home office de maneira obrigatória, mas eles não querem deixar o home office. Então, ele prefere pedir demissão e procurar outro emprego do que necessariamente ter que voltar 100% todos os dias. E olha só, uma reportagem brasileira sobre esse tema, né? Aí um outro tema interessante aqui para provocar o pessoal, vocês já ouviram falar em Buzzware? São os aplicativos de monitoramento de funcionários
remotos, que monitora quanto tempo o cara está no computador, que horas ele plugou, que horas que ele saiu, se ele realmente ficou fazendo o que tinha que fazer ou não. Bossware, hoje, que já é 1/3 das ações trabalhistas nesse período de final de pandemia, se é que a gente pode falar assim, nos Estados Unidos hoje. Funcionários processando empresas, porque as empresas se utilizavam de Bossware para monitorar a performance do colaborador. Ou seja, eu não confio na pessoa que está em casa, né? Aqui eu trouxe aqui para vocês um dado interessante. Só 1/4 das empresas tinha algum tipo de política flexível antes da pandemia. Ou seja, 75% não sabia o que fazer no dia de colocar todo mundo em casa. Só que 80% das pessoas não tinham uma estrutura ergonômica para trabalhar de casa. E aí, o que acontece? Porque esses mesmos 80% das pessoas querem mais qualidade de vida, mais balanço, né? E olha que número interessante, quase que 1 em cada 3 empresas do Brasil reduziu o espaço na pandemia, diminuiu. Se todo mundo voltar, não cabe todo mundo. O que acontece? Né? A gente vai ter que implementar hoje, seja por questão imobiliária, seja por produtividade, seja por questão de geração, tecnologia, ou mesmo por um trabalho mais inteligente, um modelo híbrido de trabalho. Então, ele veio para ficar. Né? Vou fazer alguns dados interessantes para vocês. A gente sempre conhece melhor as 10 pessoas mais próximas da gente geograficamente, seja o vizinho, colega da escola, né, sentado ali na carteira, na sala de aula, seja as pessoas próximas do nosso trabalho. Uma frase muito interessante que eu trouxe aqui em português, na verdade é em inglês, mas eu traduzi aqui. Você pode até estar fora da vista da pessoa, do seu chefe, mas nunca esteja fora da lembrança dele. Né? E aí, gente, o presenteísmo ainda é uma força muito forte. Não preciso falar que ver é crer, né? As pessoas têm uma tendência a acreditar mais em determinada postura, linguagem corporal, quando você está vendo a pessoa, né? Lembra quando começou a reabrir um pouco, todo mundo querendo ir para evento, né? Porque estava com saudade de ver gente, mas também porque a sua interação no físico ela é muito mais forte. Tem um fator interessante que é o seguinte, se eu perguntar para as lideranças, principalmente de empresas, todas querem um retorno a um tipo de presencial ou híbrido, mas nunca 100% remoto. Por que as lideranças querem isso? Primeiro, por causa do comando-controle. Eu vejo, eu sei que você trabalha, certo? Né? Eu vejo, eu sei a hora que você chega, eu sei a hora que você começou, eu sei a jornada que você está fazendo. Então, o presencial, ele traz essa questão do comando-controle. Muitas empresas têm dificuldade na gestão remota, não tem as ferramentas que você mostrou ali. São ferramentas maravilhosas, mas que nem todo mundo teve acesso ou se interessou em implementar. É difícil fazer gestão de equipe que está 100% remota. Muitas vezes voltar ao presencial é status para a média gerência, sabe? A média gerência de pequenos departamentos, sei lá, tem 3, 4 pessoas, voltar ao presencial é uma forma de eu mostrar que eu sou o chefe, que eu estou ali, que eu estou controlando o que você está fazendo. E muitas vezes no remoto, não. Muitas empresas têm escritório ainda com contrato longo, né, que tem que justificar aquele escritório. E uma coisa que a gente não pode negar, né? O presencial sempre traz facilidade de conexão entre pessoas. Então, o trabalho híbrido não é sobre só ficar em casa ou ficar no escritório. Ele reinventa o modus operandi do departamento, do atendimento e da empresa. Quando você migra para o trabalho híbrido, muda inclusive o estado mental das pessoas, né? Que é o que vocês estão passando aqui no Conecta MG. O mercado híbrido traz vários benefícios, né? Lógico, fomenta a cultura, ajuda a reter talento, porque aquela pessoa que precisa de uma certa flexibilidade você consegue entregar. Ele ajuda com produtividade, ajuda o meio ambiente, polui menos, te ajuda a reduzir custo, reduzir espaço. Ele é mais inclusivo, né? Como foi mostrado aqui antes. Tem vários benefícios de implementar o trabalho híbrido. Eu só queria trazer para vocês um conceito que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: trabalho híbrido não é só sobre localização flexível, se é casa ou escritório, se é um coworking, se é uma cafeteria, se é um shopping. Tem outros componentes. Horário flexível. Jornada flexível. E olha que o horário flexível não é entrar qualquer hora antes das 8 ou sair qualquer hora depois das 18. Né? Literalmente você não fazer a gestão mais de carga horária daquele colaborador. A mesma coisa com jornada. Remuneração flexível. Esse é um tabu tão grande no Brasil para a gente discutir, né? Remuneração flexível para o brasileiro é comissão. Ponto. Não, se eu vou discutir, né? Remuneração flexível para o brasileiro com horário flexível, com a jornada flexível, com a localização flexível, meu trabalho é basicamente por produtividade, por performance. Por que não minha remuneração também ser por performance?
E se a remuneração e tudo vai ser por performance, dá para a gestão ser pela moda antiga? Não. Então a gestão passa a ter que ser por performance, com indicadores chaves de performance, né, que são os famosos KPIs. Quando começou essa ideia do híbrido, tem um animal novo que nasceu ali, um híbrido, que a gente não sabe dar muito nome, que eu apelidei carinhosamente de PQQ, que é o terça, quarta e quinta. Todo mundo falou, meu modelo é híbrido. Segunda e sexta você trabalha em casa, terça, quarta e quinta no escritório. O que acontece? Segunda e sexta o escritório, né, vazio, terça, quarta e quinta parece a fila do Lollapalooza para entrar no escritório. Não tem espaço para todo mundo sentar, o Wi-Fi não funciona, cai. Porque este é um híbrido, que é um híbrido, lógico, né? Mas não é um híbrido, digamos assim, de mindset, de mudança, de cultura. É uma coisa top-down, tomada pelas lideranças, para muitas vezes falar, esse é o modelo híbrido que a gente vai implementar. Mas hoje, gente, tem uma guerra por talentos. Empresas que querem manter funcionários têm que aprender que flexibilidade é uma arma poderosíssima. Sabia que hoje, numa empresa de tecnologia, a primeira pergunta do candidato antes do salário é qual o modelo de contratação? Se é híbrido, remoto ou presencial? Antes de perguntar o salário da vaga, ele pergunta o modelo de contratação. Então, assim, o híbrido tem vários modelos, tá? Tem o 60-40, que é 60% escritório, 40% casa. É o famoso TQQ, né? 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Se eu perguntar para todos os funcionários, todo mundo quer trabalhar de casa segunda e sexta. Isso é meio que uma convenção natural do ser humano, né? Porque a gente quer o final de semana prolongado, né? Ninguém vai falar, não, quero trabalhar de casa quinta e o escritório segunda, quarta e sexta. Essa resposta nunca sai, eu faço várias pesquisas, né? Mas então, esse modelo 60-40 é um modelo que está sendo bastante implementado. Aí tem um outro modelo que é centrado no escritório, ou seja, todo mundo trabalha do escritório. Se precisar, trabalha de casa. Aí o escritório tem que estar preparado para ter espaço para todo mundo. Tem um outro modelo que é centrado no remoto, o remote first, ou seja, todo mundo em casa. Se precisar, eu vou para o escritório remoto, o remote first. Ou seja, todo mundo em casa. Aí tem o modelo dividido, split, hub, cada um chama de um jeito, que é um modelo onde você faz vários pequenos escritórios, espalha em zonas mais residenciais, para forma que a pessoa vá para um escritório, mas ela vá mais perto de casa. E o modelo total descentralizado. Esse aqui é o desapega de escritório, onde as empresas não cuidam mais de imobiliário. O funcionário trabalha onde ele precisa ir para ser mais produtivo, seja no ambiente de um cliente, seja numa cafeteria hoje, seja de casa amanhã, seja de um coworking depois de amanhã. É o famoso Anywhere Office, né? Escritório na nuvem, escritório em qualquer lugar. Como é que é implementado esse modelo? Bom, quanto mais você tem uma cultura forte, precisa de infraestrutura, precisa de criatividade coletiva, precisa receber clientes no site, seu organograma é muito vertical, mais tendencioso a ser centrado no escritório você é. Quanto mais você é digital, quanto mais você quer atrair talentos na nova economia, reduzir custo, seus clientes já são virtuais, seu organograma horizontal, mais centrado no remoto você vai ser. E tudo que tiver no meio vai estar jogando aqui ou no split, ou no 60-40 e por aí vai. Né? Tem vários tipos de modelo de mercado de trabalho híbrido, sendo endereçados por vários mercados. Por exemplo, bancos têm prioritariamente voltado para o centrado no escritório, com 60-40. Por quê? Eles precisam fazer uso racional do espaço reduzido e tem uma questão de segurança e tecnologia. Imagina que durante o teletrabalho de um funcionário, por exemplo, de um banco, ele está lá com a sua conta aberta, ele está vendo seus investimentos, e quem está por trás daquele computador? Você sabe que está garantindo, por exemplo, a LGPD dos seus dados, com o cara trabalhando, né, de maneira remota. Então, o banco tem essa questão de entregar também, né, além da segurança física, digital. Então, tem tido uma tendência muito grande em voltar para o escritório ou 60-40. Empresas de tecnologia, por exemplo, já estão na outra linha. Elas estão muito mais centradas no remoto, 60-40 só nas praças grandes e de maneira descentralizada para o global, para atrair talentos. Né? Mas ela ainda precisa, nas praças grandes, ter algum tipo de ponto de apoio, senão ela não tem lealdade corporativa desses funcionários. Quando eu olho o setor público, ele está primariamente focado e centrado no escritório ou 60-40. Até que a gente não tinha o Conecta, né? Para a gente poder colocar aqui o modelo híbrido. Vou até adicionar aqui na mão, na minha apresentação. Aqui, ó. Mas por que o híbrido estava, né, nessa forma no setor público? Ainda é um mercado de comando e controle. Né? Até porque tem uma série de leis que precisam ser adaptadas, editais, convocação, de como a servidoria pública pode trabalhar ou não no remoto, no presencial. Questão de digitalização. Alguns órgãos não se digitalizaram na velocidade para poder fazer com que o trabalho remoto ou o híbrido funcione com maestria. Né? Também tem a questão de segurança e tecnologia e LGPD.
e principalmente a questão de legislação que a gente estava falando aqui. Agora, tem um dado interessante, se eu virar para um funcionário remoto e falar assim, cara, você quer ir para o híbrido? Mais da metade fala que sim. Se eu virar para o pessoal que já está no híbrido e falar, e você quer ir para o remoto? A metade fala que sim. Mas esses mesmos aqui não querem voltar 100% para o presencial, todo dia no escritório. Ou seja, metade da força de trabalho hoje no mundo está mandando uma mensagem muito dura para as empresas, falando, híbrido é o futuro. É uma mensagem muito dura para as empresas, falando, aceito, mas o híbrido me ajuda a criar essa conexão. Lembra que eu falei das gerações de trabalho? Olha como cada geração olha para o híbrido, né? Se eu pegar aqui a geração dos baby boomers, falar de só remoto com eles falam, não, eu fui para o escritório a vida inteira, eu gosto de ir para o escritório, eu funciono no escritório, eu produzo no escritório, só com eles falam, não, eu fui para o escritório a vida inteira, eu gosto do escritório, eu funciono no escritório, eu trabalho se eu estiver no escritório. Mas se você falar para ele de presencial, ele fica feliz, o híbrido ele fica feliz, até no split ele vai bem. Se eu pegar, por exemplo, a geração Z, né, a molecada que está nos ambientes de trabalho chegando aí, ela já fica super feliz com o remoto, né? E o modelo híbrido funciona bem, mas se você falar que é 100% presencial, ela já torce um pouco o nariz ali. E a geração que mais precisa dessa flexibilidade, que é a geração X, os millennials, que é a geração que já está numa época de vida que muitas vezes tem filhos, já tem, né, uma configuração diferente de casa de setup, é a que mais fica feliz, olha só, com esse modelo híbrido de trabalho, né? Então é muito interessante ver isso, né, porque cada empresa e cada setor tem que levar em consideração isso antes de implementar o modelo híbrido. Não existe um tamanho que sirva a todo mundo. Essa questão de, né, one size fits all, né, não existe aqui. Não vai ter trabalho híbrido PMG, porque cada empresa tem uma dinâmica. Por exemplo, eu conheço muitas empresas que o trabalho híbrido é implementado por função, não necessariamente por necessidade. Tem empresa que delega 100% da decisão para os colaboradores, e eles que escolhem onde querem trabalhar. Tem empresa que migrou totalmente para ter escritório na nuvem e oferecer escritório como um benefício para os seus colaboradores. Olha, ao invés de te dar um vale-refeição, um vale-alimentação, eu te dou um vale diária de escritório. Você usa o escritório, nesse dia você usa o transporte, você usa a alimentação. O dia que você estiver em casa, né, você trabalha de casa. Então, olha só, o escritório virando benefício para as pessoas. A América Latina está muito bem posicionada, tá, gente? Porque nós temos, digamos, provavelmente o melhor mercado hoje de trabalho híbrido de todo mundo, né? Em termos de demanda das pessoas, né? Bom, o que a lei fala sobre isso? Antes a gente tinha duas modalidades na lei, né? Presencial e teletrabalho. Teletrabalho desde 2017 que foi regulamentado na última reforma, né? O híbrido, até então, por uma lógica jurídica, ele se aplicava às duas regras, dependendo de quanto tempo você ficava em cada regra, que inclusive era um imbróglio jurídico para os juízes de trabalho, tudo para julgar uma ação durante a pandemia nesse sentido, né? Desde 25 de março, depois de uma medida provisória e que recentemente passou pela Câmara, regulamentou-se o trabalho híbrido. Essa questão de poder contratar funcionários por jornada, de não ter que fazer o controle de horas desse colaborador que está em casa, o fato do cara trabalhar 3 dias em casa, 2 dias no escritório, um modelo não sobrepõe o outro, então você pode aplicar as duas regras, né? Aquela questão de você ter, por exemplo, menor aprendiz, estagiário poder trabalhar de casa, que era uma coisa que a lei não permitia e que foi necessário na pandemia, né? Então, tem muita coisa que foi aprovada nessa MP e que é bacana. E eu ouso dizer para vocês que boa parte do mercado de trabalho híbrido brasileiro está tão avançado quanto Europa, tão avançado quanto Estados Unidos, quanto o assunto é legislação para implementar o trabalho híbrido, tá? Mas, gente, algumas coisas podem dar errado. Então, não adianta também achar, né, que vale tudo, né? Então, no caso do trabalho híbrido, vale tudo, não vale tudo, né? Não quer dizer que só porque a pessoa pode escolher seu horário, trabalho de qualquer, que ela pode fazer o que quiser, resolver não trabalhar. Ó. Tem coisas que tem que manter um proforma, né? Será que quando eu estou fazendo uma audiência virtual sobre um determinado tema, será que seria interessante que o advogado estivesse trabalhando da praia, e aquele fundo de praia, né? Enquanto a gente está representando? Não quer dizer que eu estou no remoto que vale tudo. E a mesma coisa, eu não posso subestimar a importância, né, de que existe hoje uma barganha de quem é mais flex. Tem muita empresa, a gente viu recentemente uma grande empresa automotiva falando, olha, quero que todo mundo volte para o escritório. E no mesmo dia, uma grande empresa de tecnologia falou, olha, se você não quiser mais trabalhar para essa empresa aqui, eu tenho vaga aberta, porque eu sou totalmente flex. Então, tem que tomar cuidado também para que a flexibilidade e o trabalho híbrido não seja uma barganha muito forte
porque você perde lealdade corporativa. Funcionário que não vem para o escritório, que não vê, né, que não fomenta a cultura com ele te troca por qualquer outro benefício oferecido para ele. Né? Uma coisa interessante, gente, o colaborador remoto não é somente um observador. Isso tende a acontecer. Vai acontecer aqui, por exemplo, durante essa live. A forma como eu estou falando, me expressando, ela é muito mais dinâmica para quem está presencialmente próximo de mim do que quem está conectado pela live de maneira remota. E isso vai acontecer. Se eu fizer uma reunião aqui com 4 pessoas presencial e um remoto, o remoto vai ter uma experiência aquém, né, daquela live do que teria se ele tivesse aqui. Então, se tudo vai mudar, o que vai acontecer com o escritório, gente? O escritório também vai ter que entregar coisas que a casa entregavam, né? Então, que a casa não entrega, perdão. O escritório é onde eu vou quando eu quero ter segurança física ou digital, conectividade, experiência, conectar com pessoas, receber cliente, integração, hub de conhecimento, regra. Escritório precisa ter regra, porque se não for para ter regra, eu fico em casa, onde eu faço minha autogestão. Eventos, treinamentos, e escritório tem que entregar a questão legal, nem só de mesa e cadeira funciona uma empresa, né? A empresa tem toda uma questão legal, papelada, domicílio fiscal para entregar e tudo mais, ergonomia, leis, etc. Então, o escritório ainda vai ter uma demanda muito grande, ele só vai ter o seu uso reinventado. O que antes a gente desenhava 50% dos espaços individuais, hoje menos de 20% é espaço individual. A grande maioria dos espaços hoje são colaborativos, como esse que a gente vê aqui, né, no Conecta MG. Então, sala de reunião vai ser cada vez maior, mais conectada, e tem que estar preparada para o híbrido, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas conectadas no híbrido, né? Os espaços vão ter que começar a trazer alguns conceitos interessantes conectados no híbrido, né? Os espaços vão começar a trazer alguns conceitos interessantes. Tá tudo bem abrir a câmera em casa com os filhos, com o pet, então, de repente, os escritórios vão ter que também ser bem, né? Tem que dar boas-vindas para esses novos componentes, esses novos amigos do trabalho que nós temos hoje. Questão de biofilia, né, que está chegando forte nos escritórios e por aí vai, espaços de convivência, como a gente já viu aqui, tecnologia e meio ambiente tem que andar junto, nada adianta a gente implementar altas soluções de tecnologia, também não trazer um viés de sustentabilidade. Uma grande tendência agora é de aplicativos de gerenciamento de espaço de trabalho, ou seja, um aplicativo onde eu posso reservar onde eu vou sentar, porque como eu não vou para o escritório todo dia, a tecnologia faz a gestão para que todo mundo tenha um lugar para trabalhar quando todo mundo for. Então, isso, o aplicativo de gerenciamento de espaço de trabalho hoje está bombando para tudo, para o que a gente chama de hot desk, né? Que é mesas que não são fixas, sala de foco, sala colaborativa e por aí vai. Então, o escritório vai ter uma nova visão. Ele tem que estar centrado no funcionário, pronto para o híbrido e digitalmente conectado. Se ele não entregar esses 3 pilares, ele não vai conseguir implementar o trabalho híbrido, né, com maestria. Então, hoje tem uma pergunta muito grande: em qual piscina que a gente quer nadar, né? Os candidatos ao trabalho tradicional, na pequena piscina, ou vamos implementar o trabalho híbrido e vamos nadar, né, na maior oportunidade hoje. Lembra que eu perguntei quem deveria ganhar mais, né, que mora em São Paulo, mora em Guarulhos, diferença? Eu tenho aqui comigo que a fórmula de sucesso para esse futuro está sendo reinventada. No passado, era salário e cargo. Hoje a gente quer saber o quanto de tempo livre eu vou ter, como vai estar minha saúde mental e física, se eu gosto do que eu faço, eu gero impacto na comunidade, e renda nada mais é do que um componente dessa coisa, né? Então, a minha remuneração, os meus bônus, os meus benefícios e a minha flexibilidade também tem que ter um denominador comum. Aonde eu estou, qual a minha lealdade corporativa e qual a minha produtividade. Né? Então, se o mundo do trabalho mudou, a forma como a gente contrata e remunera também tem que mudar. Então, para o futuro, né? Já encerrando aqui, algumas tendências para vocês. O Anywhere Office hoje, que é uma tendência gigantesca no setor privado, eu visto grandes empresas a contratar escritório na nuvem e realmente abrir mão de fazer gestão imobiliária. Por exemplo, o mercado de coworking, que é um grande mercado para essa questão do Anywhere Office, experimentou 92% de crescimento durante a pandemia. Me fala quais segmentos da economia, com exceção talvez do de delivery, né? Ou talvez aí de telemedicina, experimentaram esse mesmo crescimento. Mas por quê? Porque ele entrega essa questão do Anywhere Office. Olha que crescimento. Mas por quê? Porque ele entrega essa questão do Anywhere Office. Interessante esse. Workations, né? A junção em inglês de work com vacations, ou seja, trabalho com férias. Tá tudo bem hoje eu oferecer um benefício extra para os meus colaboradores, onde ele vai tirar férias e trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente viu que funciona. Eu posso estar na praia e me dedicar 2, 3 horas a conference calls, né? A reuniões. Eu posso estar viajando e mesmo assim olhar meu e-mail e tudo bem. Então,
Veja bem, isso não é férias, é workations, é adicional a férias. Então, muitas vezes eu vou te dar as 4 semanas de férias por lei, e além disso, eu vou te dar 2 semanas adicionais de workation. Eu vou te dar as 4 semanas de férias por lei, além disso, eu vou te dar 2 semanas, as 4 semanas de férias por lei, e além disso, eu vou te dar 2 semanas adicionais de workations. E antes, eu não atrairia oferecendo benefícios padrão com essa questão do workations. Os guias oferecendo benefícios padrão com essa questão do workations. Os motoboys e tudo mais, estão chegando nos ambientes de trabalho. Já existem aplicativos hoje para você pedir mão de obra administrativa por jornada. Quero hoje uma pessoa 4 horas comigo aqui no escritório para fazer a função X. E você paga por aplicativo. Você tem noção que reinvenção que é essa? Quando isso ganhar o volume dos ambientes de trabalho. E aí tem uma coisa muito interessante, pessoal. O híbrido traz uma beleza magnífica quando o assunto é trazer talentos que não estão nas grandes cidades. A gente viu que a tecnologia funciona para você poder contratar pessoas remotas ou de maneira híbrida nos campos. Isso vai trazer um leque de oportunidades gigantesco para que as empresas possam também beneficiar essas economias que antes eram secundárias, e elas vão ter boas oportunidades de emprego administrativo também, que antes talvez eu não teria se eu estivesse trabalhando. Eu tenho que estar em Belo Horizonte para estar próximo das grandes empresas administrativas também. Mas talvez eu não teria se eu estivesse trabalhando em empresas. Não, talvez eu possa estar trabalhando numa cidade mediana do interior, porque eu estou trabalhando de maneira remota e não tem problema, né? Se o metaverso está aí e as empresas têm mais acesso à tecnologia do que os colaboradores num primeiro momento, porque é uma tecnologia cara, e se as interações digitais são para fomentar a cultura também, aonde vocês acham que vão acontecer as reuniões do futuro? Metaverso corporativo. Cada empresa provavelmente vai ter seu metaverso. TJ vai ter seu metaverso ali para as pessoas se encontrar. Então, o que a gente vê hoje como audiência virtual vai estar no metaverso também. A semana de 4 dias, todo mundo já deve ter visto várias reportagens, né? Falando de semana de 4 dias. Não é um segunda, terça, quarta, quinta, piscou, já é segunda de novo, mas é um conceito realmente de rever a jornada. É a jornada flexível que eu falei lá no começo. Mas eu já tenho visto, inclusive, nos meus ambientes, eu tenho 38 mil clientes no Brasil, a gente já tem visto várias empresas com semana de 4 dias. Olha, sexta ninguém trabalha, segunda ninguém trabalha, e a empresa continua operando, né? Então, gente, eu trouxe aqui alguns conceitos, só para encerrar esse aqui, conceito de cidade de 15 minutos. Um arquiteto francês implementou aí na década dos anos 90 um conceito muito interessante de que a nossa sociedade ela vai ser muito mais verde, produtiva, vai conviver melhor entre todos, se tudo que a gente precisa fazer tiver a 15 minutos de deslocamento, seja trabalho, lazer, estudo, comprar algo num shopping, seja ir num hospital, etc. e tal. A forma como nossas cidades são feitas hoje não funcionam, né? 15 minutos eu vou sair aqui, vou estar na Contorno ainda, provavelmente, eu acho que a pé eu chego antes do que eu de carro ali. Mas a gente está tendo uma reinvenção de alguns bairros para esses modelos de superblocos, de forma que no bairro residencial eu encontro de tudo. Escritório, hospital, lazer, educação, etc. e tal. Isso é uma tendência forte para o futuro. Quantos bairros aqui suburbanos da grande BH não estão tendo condomínios de alto padrão, né, com escolas perto, com tudo mais? Esse é um movimento que a gente tem que ficar muito atento a ele. Por quê? Porque o trabalho híbrido, ele fomenta muito a cidade de 15 minutos. E tudo funciona muito bem. A gente vem falando de deslocamento verde, vamos andar de bicicleta, vamos andar... Na forma como as cidades são construídas hoje, não dá. Mas nesse modelo de cidade de 15 minutos, é uma saída muito forte também para o meio ambiente. Bom, com isso, a cidade de 15 minutos é uma saída muito forte também para o meio ambiente. Bom, com isso, vou resumir aqui para vocês, tá, gente? Do livro, que é homônimo, né, na apresentação, nem home nem office. Tenho orgulho de dizer, a gente ficou em ranking de mais vendidos em março e maio, né? O livro está aqui. Inclusive, eu trouxe um para você, Rodrigo Priscila, que está ali já assinado de vocês. E é um livro para empresas, colaboradores, funcionários e qualquer pessoa que se interesse por como implementar o modelo híbrido, sendo ela colaborador ou gestor, né? E isso é muito interessante. Deixa eu parar a apresentação aqui, para a gente voltar a ver. Isso é muito interessante porque cada vez mais essa discussão sobre modelos de trabalho está saindo do papel da liderança e está entrando no papel do colaborador. Se é a primeira pergunta que o cara faz na hora de arrumar um emprego, né? Qual vai ser o modelo de trabalho? Ele vai participar da discussão. Então, as empresas hoje que trazem o colaborador para dentro, faz essa pesquisa na base antes de implementar o modelo, são as que estão tendo mais sucesso, né, em implementar o modelo
híbrido, né? Então, feliz de estar aqui, de trazer esse tema, que eu acho que é um tema não só muito atual, conecta com o espaço, conecta com tudo, né? Que a gente está vendo aqui de transformação digital, mas mais do que isso, não é uma tendência, é uma realidade, né? Chegou para ficar, e aí todas as empresas vão ter que, é uma tendência, é uma realidade, né? Chegou para ficar, e aí todas as empresas vão ter que, né, ver como trabalhar e como implementar esse modelo daqui para frente. Perfeito, Thiago. Então, o trabalho híbrido é o presente e o futuro. É o presente e o futuro, né? E eu arrisco dizer aqui que não tem caminho para trás, não. Né? Pelo menos a gente ainda convive com a pandemia, né? Eu acho que vai levar um certo tempo ainda para a gente poder falar, estamos livres da questão da pandemia, mas entenda que a pandemia só foi um catalisador dessa mudança, ela acelerou, ela já vinha acontecendo. A única diferença é que pela primeira vez, todo mundo, no mundo todo, teve que fazer isso junto. Então, é lógico que quando você tem um evento desse, as coisas são aceleradas de maneira gigantesca. Só para dar um dado rápido, pessoal, todas as consultorias imobiliárias gigantescas do mundo apontavam que até 2030, 30% dos espaços de trabalho, seja ele público ou privado, iam ser flexíveis, como esse que a gente está vendo aqui. Essa tendência foi acelerada para 2025. Então, a gente acelerou em 5 anos a transformação dos espaços de trabalho. Então, o que a gente está vendo hoje aqui, né, no iLab aqui, no Conecta, TJ Conecta, né? No iLab aqui, no Conecta, TJ Conecta, né? A gente vai ver, está aqui 4 anos em vários outros setores. E isso é legal, mostra muito do que a gente está falando aqui. Trabalho híbrido e essa tendência colaborativa não anda para trás. Perfeito. Thiago, foi um sucesso aqui a sua apresentação. Tem muitas perguntas, pessoal. E assim, faltam 2 minutos para acabar a live. Pô, gente. Tem pergunta demais. Aí eu já queria te fazer um convite para acalmar o coração dos nossos telespectadores, que é de você gravar um podcast com a gente, chama o iCast, respondendo as perguntas. Pode ser, Thiago? Você aceita o convite? Claro, aceito, será com o maior prazer. Aliás, fazer uma brincadeira pro pessoal aqui, né? Quando eu fui convidado para o iLab, quem que foi a Fabi que me mandou a primeira vez? Eu falei, Fabi, é porque eu sou mineiro? Você está me chamando para o iLab? Ela, não, nem sabia que você é mineiro. E na minha casa eu tenho o Wi-Fi, que eu coloquei mesmo, é o Wi-Fi. Então, quando eu fui para o iLab, eu achei magnífico. Não, mas com certeza, eu acho que é muito legal. Trabalho híbrido gera muita dúvida, gente. Por quê? Porque é novo. O novo gera dúvida. Não existe benchmarking, não existe modelo ainda de sucesso provado há 2 anos, 3 anos, 10 anos, que eu posso falar para vocês, olha, esse é o melhor modelo de trabalho híbrido. Lembra? 1/4 das empresas tinha uma política de trabalho flexível, ela não tinha implementado o trabalho flexível. Então é tudo novo para todo mundo. É normal que tenham muitas dúvidas, vou estar aqui para poder apoiar, com certeza. Obrigada, Thiago. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, doutor Rodrigo, que foi a maioria das perguntas aqui. Como que a gente pode reduzir a resistência dos gestores, né, da alta administração com relação ao trabalho híbrido? Ótima pergunta, né? Tem um slide que eu pulei aqui que eu falo muito sobre reduzir exatamente o atrito com a gestão. Lembra que eu falei, por que a gestão quer o presencial? Comando, controle. Se a gestão não sente que ela tem ferramentas para fazer uma gestão de equipe híbrida, ela vai ser resistente ao modelo híbrido. Então, eu acho que o primeiro ponto é validar se as ferramentas híbridas, ela vai ser resistente ao modelo híbrido. Então, eu acho que o primeiro ponto híbrido estão sendo bem implementadas. Hoje tem várias ferramentas. Tem ferramenta de aplicativo de gestão de espaço, como eu disse, ferramenta de compartilhamento de arquivo da nuvem, ferramenta de compartilhamento de apresentação, ferramenta de videoconferência, tem de tudo. Você consegue montar uma Slack da vida, tem várias ferramentas, não precisa dar o nome de uma só, que você consegue basicamente montar um escritório virtual para que os negócios funcionem nos 2 ambientes. A liderança tem que entender que o mundo mudou. E que se ela tentar levar as rédeas do trabalho de acordo com como era a realidade antes, que ela vai perder talento. Né? O movimento está aí, a grande renúncia está aí, está no Brasil. Então, precisa ter um choque de gestão, sim. O gestor tem que entender. Mas sabe qual que é o problema? Nenhum gestor estava preparado para isso. Me fala qual MBA tinha no currículo trabalho híbrido até 2020. Entendeu? Me fala qual gestor passou por um treinamento de como fazer gestão de equipes híbridas ou remotas antes de março de 2020. Também não dá para esperar que o gestor esteja preparado, ele também tem medo, né? Ele é um colaborador como nós. Então, faz parte também de todos tentarem fazer esse trabalho a 4 mãos. Eu sempre recomendo pesquisa na base antes, discussão de política, adequação dos espaços, muito que foi feito aqui, teste, pesquisa na base constante. Olha só, constante. Eu preciso ouvir o feedback das pessoas para que eu possa
estar ajustando qualquer erro de processo no meio do caminho. Porque errar é normal, a gente não vai acertar com todo mundo. Aí o gestor tem que entender que se o cara é híbrido, se o funcionário é híbrido, eu vou ter um certo nível de controle sobre algumas coisas dele que eu posso desmotivar ou motivar o funcionário de maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês. De controle sobre algumas coisas dele que eu posso desmotivar ou motivar. Digamos que eu sou o gestor da Priscila e falo, Priscila, você tem que vir para o escritório toda terça-feira, tá bom? Tá bom. E aí a Priscila vem terça-feira para ficar no escritório o dia inteiro em reunião virtual. Por que eu fiz ela vir no escritório? E eu moro no Barreiro. Ou seja, por que eu fiz você perder horas de deslocamento para vir aqui para ficar plugada no computador fazendo reunião virtual? Você entende que não conecta a minha expectativa da tua presença com a sua necessidade de estar no espaço? Então, eu acho que o gestor, quem quiser começar a implementar, isso é bem legal de fazer. Um dia por semana, toda a sua equipe se encontra no escritório para você fomentar a cultura. Nesse dia do escritório está proibido reunião virtual, a não ser que seja com o cliente. É com o cliente? Faço. Entendeu? Se é com o público? Faço. Se é interna, não existe reunião virtual. Para que você tire o máximo daquela experiência de estar ali. E aí o gestor vai começar a perceber os benefícios que tem de trazer todo mundo para perto, mas de também fomentar essa questão remota. Uma outra coisa também, tem que pegar o gestor entender que quem está no remoto ou quem está no híbrido não está disponível 24 horas. Tem que acabar esse negócio de mandar o WhatsApp domingo à noite, acabar esse negócio de mandar um e-mail 10 da noite na segunda, isso aqui é para a gente falar amanhã. Você já está gerando uma tensão no colaborador, né? Você já está impactando na vida daquele cara de alguma forma. Então, eu recomendo, inclusive, né? A gente fala bastante disso no livro, mas hoje já tem cursos disponíveis de como fazer gestão de equipes híbridas. E o RH é sempre uma boa opção, né? Para quem quiser conectar, o RH geralmente ajuda bastante. E, gente, antes da gente encerrar, que eu vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo também, mas só lembrando as regras do sorteio, que está quase na hora. E não deixem de participar, porque o Thiago vai autografar aqui ao vivo ainda por cima o livro aqui do ganhador ou da ganhadora, tá? Então, lembrando as regrinhas. Entrem no Instagram, sigam o perfil da EGEF, da nossa Escola Judicial. Curtam lá a publicação do feed sobre a nossa iLive de hoje. Comentem, Conecta TJMG, que é o nome do nosso projeto, que está sendo apresentado aqui hoje para vocês. E estejam online aí até o final, porque a pessoa tem que estar presente, tá? Na hora do sorteio. Então, se você for sorteado ou sorteada, comenta aí no chat do YouTube, estou aqui! Que aí as laboratoristas, Júlia, Isa, Duda, elas vão me avisar que você realmente vai ganhar o livro, tá bom? Então, doutor Rodrigo? Bom, eu queria, já antecipadamente, agradecer imensamente a disponibilidade do Thiago, que gentilmente aceitou o nosso convite. E agora estou descobrindo por quê, porque ele é mineiro, estava com saudade, está morando em São Paulo. Está um pouco longe da minha cidade de Minas. Mas é Minas. Lembro uma vez que eu estava vindo de ônibus de São Paulo, estava morando lá. A primeira coisa que eu vi foi uma caixa d'água da Copasa, mas não, fiquei uma felicidade. O mineiro tem dessas coisas. Bom, então, o Thiago falou da importância, né, da gente fazer esse monitoramento. A gente teve isso em mente, né, desde o início, montamos aí as enquetes. Aí o usuário que chega, né, aqui no nosso cartório, os advogados, estagiários, né, podem responder essa pesquisa de opinião com o que acharam do atendimento e também nós estamos fazendo monitoramento dessa métrica em relação aos servidores, né? Lembrando, e para deixar muito claro que dentro do conceito de inovação, do processo de inovação, o Conecta representa aí a etapa final de um projeto que a gente chama de protótipo, né? Então, o projeto concebido é colocado para testagem. Então, essas paredes coloridas, né, todo esse ferramental que está aqui à disposição não é um padrão, né, de ambiente de trabalho que vai ser expandido. É apenas esse protótipo aí com, né, umas características, vamos dizer, mais radicais, né, como todo protótipo. A gente vê isso muito em carro, né, os carros protótipos são geralmente feitos com características, né, mais agressivas. E a ideia é a gente conseguir ver o que funciona, o que não funciona, né, com essas respostas, né, a gente já tem aqui alguns elementos que, né, não estão sendo bem adequados, né, para a proposta, então a gente já está procurando readequar esses equipamentos. Bom, e como o Thiago disse que trouxe um livro para a gente, agradeço já antecipadamente também, mas para dizer que não é só a gente já antecipadamente também,
Mas pode dizer que não é só a gente vai ganhar livro, né? Mas o pessoal também, vamos fazer o sorteio? Então vamos lá, hein, pessoal? Chegou a hora. Eu quero contar com a ajuda aqui do Rafael, da EGF. Rafa, vamos fazer o sorteio aí ao vivo e a cores. Pode compartilhar a tela do sorteio, por favor. Vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora desse livro, Nem Home, Nem Office, do nosso convidado, Tiago Alves. Expectativa, momentos de tensão. Toque os tambores. Muita gente querendo ganhar o livro aqui no chat. Tem 2 countdowns para ficar mais um suspense, assim, de ganhar. Qualquer M Bispo, eu não enxergo ali. N. Bispo de Souza Cordeiro. N. Bispo de Souza Cordeiro. O Rafael da Escola Judicial está conferindo se você cumpriu todas as regrinhas. Enquanto isso, por favor, comente no chat se você está online. Se você está agora com a gente aqui, para poder ganhar os... Aliás, a brincadeira à parte aqui, vocês já perceberam como nesse mundo virtual as reuniões viraram tudo sessão espírita? A gente entra no call e fala assim, fulano, você está aí? Fulano, você nos ouve? Fulano, se você está aí, se manifeste. A gente teve uma experiência, a frase mais falada em 2020 e 2021 é você está no mudo. Né? E até hoje a gente entra no mudo, é impressionante, não aprendemos em 2 anos que a gente está no mudo. Verdade. Gente, a Neuza está presente na live. É Neuza Bispo de Souza Cordeiro. Parabéns, Neuza. Vou entregar aqui o seu livro, então, para o Tiago autografar ao vivo. Faremos. Neuza. Neuza, de onde que você está falando? Conta pra gente qual que é a sua comarca, qual que é o seu setor. Conta pra gente aí no chat, Neuza. Pessoal, enquanto o Tiago autografa o livro, fazer alguns agradecimentos, né, doutor Rodrigo? Importante a gente agradecer quem tanto colaborou, tanto no projeto Conecta TJMG, quanto na UAI. Importante a gente agradecer quem tanto colaborou, tanto no projeto de hoje também. Então, muito obrigada a todo o time aí da primeira vice-presidência. Vocês foram grandes parceiros e sem o apoio de vocês, esse projeto não teria sido factível, né, doutor Rodrigo? Todas as equipes envolvidas na idealização e na confecção aqui de cada pedacinho desse cartório, dessa reestruturação que foi realizada. Então, toda a equipe da DIRCOM, né, Diretoria de Comunicação TJMG, a engenharia, o próprio iLab, claro, né? O time iLab aí, Duda, Isa, Júlia, Kátia, Fabi, que inclusive ajudaram muito aqui na live hoje também. A Flávia, o Chiode, todo o time do iLab, muito obrigada por essa parceria. As equipes, né, claro, do cartório aí, Jussara e todo o time que ficou muito empolgado com o projeto, recebeu de braços abertos a mudança. Eles não temeram ao novo, o que é muito importante, né, para a gente conseguir fazer inovação na nossa instituição. Então, muito obrigada. Tem muita gente perguntando quando que o Conecta TJMG vai chegar aqui na minha comarca, no meu setor. Então, a gente fica muito feliz, com o coração quentinho, de ter conseguido passar a mensagem de que é esse projeto, que é só um primeiro passo, né, doutor Rodrigo? Tem muito ainda para fazer. A gente está, como o doutor Rodrigo disse, coletando aqui o feedback, tanto do pessoal interno, quanto do público externo também. E a intenção é levar isso para a alta administração e, se possível, né, expandir para todo o nosso tribunal. Então, agradeço a todos os envolvidos, eu fico até emocionada aqui para poder agradecer, porque foi um projeto que a gente enfrentou algumas resistências, mas a gente alcançou, né, o resultado. E eu acho que esse resultado é muito gratificante. E é só o começo. Só o começo, acho que esse resultado é muito gratificante. E é só o começo. É só o começo de muito que está por vir mesmo. Eu costumo dizer que aqui foram muitas horas de reunião, né? Quando o projeto estava ameaçado, às vezes que esteve ameaçado, eu falei assim, nossa, são centenas de horas de reunião, de decisões. Eu costumo falar que para encostar um
um pincel de tinta colorida nessa parede deu trabalho, mas aí nós encostamos e fomos avançando. Eu também gostaria de fazer meus agradecimentos, né? Reforçar todos que a Priscila fez e agradecer a desembargadora Sandra, né, que é presidente de Câmara, que permitiu, né, que esse evento ocorresse, que esse projeto se desenvolvesse. Também ao desembargador Corrêa Júnior, que foi quem, na época, né, permitiu também o início desse projeto. O desembargador Zé Flávio também o permitiu, e agora a desembargadora Sandra e o desembargador, o primeiro vice-presidente Roberto Vilas Boas, que permitiram essa continuidade, a finalização, essa entrega. Agradecer também nossos espectadores, né, que estiveram aqui, eu chamo aqui de mesa de honra virtual, já não estão mais conosco, mas são o que eu costumo chamar as lideranças da inovação no judiciário no país. O Ferdinando, do Tribunal de Justiça do Maranhão, Marco Bruno, do TRF5, Faustino, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ademir Piccoli, né, a liderança de inovação, criador, idealizador do Judiciário Exponencial, e principalmente os nossos espectadores, né, que estão sempre conosco, né, formando uma audiência maravilhosa, muitas pessoas, mesmo até tarde da noite. Muitos aí são pessoas que sempre ansiaram pela inovação, né, no Judiciário de Minas. O Judiciário de Minas, que é o único no país que tem a inovação no seu mapa estratégico, na missão, nos valores, né, e na missão, nos valores, mapa estratégico, na missão, nos valores, e nos valores, porque no nosso planejamento estratégico foi feita uma pesquisa de opinião e 85% dos servidores citaram a necessidade de inovação do judiciário como a característica mais importante de ser desenvolvida. Então, por isso, o tribunal teve essa iniciativa, né, de colocar isso no seu mapa estratégico, e agora está cumprindo a sua estratégia, né, trazendo esses artefatos de inovação, tentando trazer um pouco da cultura da inovação para o ambiente do judiciário. Bom, você vai falar mais? Acho que você. A Neuza, que é da comarca de Nanuque. Um abraço para o pessoal aí da região do Vale do Mucuri, né? Vizinhos meus lá do Vale de Jequitinhonha. Pode falar. Já agradecer mais uma vez o Thiago, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Que isso. E pela palestra brilhante. Você percebeu que tem muita coisa sua aqui, porque esse projeto foi concebido depois que eu assisti sua palestra, depois que eu comprei seu livro, li seu livro, e a gente trouxe muita coisa de lá, né? A gente reuniu alguns projetos e fomos pegando ideias, e eu te falo assim, que assim, uma coisa que muito forte que eu vi foi a questão do híbrido, né? Porque esse pós-pandemia, as empresas, é uma resposta que ninguém tem, né? Se a gente deveria voltar 100% presencial, será 100% remoto, ou se seria híbrido. A resposta difícil. Foi na sua palestra, lá no TRF5, que quando você falou da necessidade de alguns modelos de trabalho preservarem o híbrido aí como estratégia de gestão de equipes, de interação de equipes. Então, aquilo ali foi a informação que definiu, né, esse que é o elemento central aqui do projeto. Então, agradecer, além da sua atenção em nos atender, estar aqui presencialmente, também das suas brilhantes ideias que estão aqui se materializando. Espero, assim, que você se sinta pertencente aqui nesse projeto. Muito bom, muito obrigado. Nossa, que honra. Né? Bom saber, né, que contribui aí com esses insights. Queria agradecer a todo mundo. Pessoal, quem quiser me seguir nas mídias sociais também, só procurar por Thiago, não tem um H, Lhes, vai me encontrar em Facebook, LinkedIn, Instagram, não, TikTok não tô ainda, né? Vou ter que entrar nesse negócio, já descobri que eu vou ter que entrar também. E vou deixar uma mensagem que eu acho que é interessante. Eu aprendi muito tempo atrás que inovação, assim como sustentabilidade e inclusão, não são feitas de grandes pulos e sim pequenos passos. Então, se a gente quer ser mais inclusivo na nossa empresa, mais sustentável e mais inovador, começa com pequenas coisas. Não adianta esperar que alguém vai vir
e mudar tudo da noite pro dia, né? São de pequenas coisas que a gente vai construir nesse futuro, né? E parabéns, né, por tudo que vocês atingiram aqui. Tenho certeza que é o primeiro de muitos. Obrigado aí pela presença. Obrigada, Thiago. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite, né, gente? Te ouvindo, Thiago. Mas, então, a gente vai ter um podcast, né? O iCast, com as respostas aí das perguntas de vocês. Não fiquem tristes. E, posso dar um spoiler? Não? Tá. A última pergunta, você depois passar o nome dos aplicativos Buzzwares para a gente. Olha, não percam a próxima Y-Live. Teremos uma surpresa, também o lançamento de um outro projeto sensacional. Não posso falar mais nada, né? Não posso. É bom. Pode? Não, ela quer dar um spoiler, você percebeu, né? Teve autorização formal para dar spoiler, agora pode. Ó, uma palavra para vocês: metaverso. Não percam. Gente, então é isso. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Um abraço especial para o pessoal do Toada Lab, Laboratório aí do Maranhão. Sim, doutor Ferdinando, né? Então, o pessoal do Toada Lab participativo aqui no nosso chat. Um abraço muito carinhoso também para todos os voluntários do iLab. Né? Nós fizemos aí já 2 encontros e quem quer, né, quer ser voluntário, as portas estão abertas, tá, pessoal? Só acessar a página do iLab dentro do portal do TJMG e mandar um recadinho para a gente. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês aqui. Então é isso. Infelizmente, acabou. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.